Há mais de 2 décadas, Dubai vende ao mundo dos super ricos uma única frase extremamente sedutora: fature 10 milhões de dólares aqui e você fica com exatamente 10 milhões de dólares, sem imposto de renda, sem imposto sobre ganho de capital, sem taxa de herança e sem perguntas difíceis. Foi essa promessa que ergueu uma metrópole inteira do deserto, atraindo gestores de fundos de Londres, fundadores de tecnologia da Califórnia, oligarcas de Moscou e industriais de Mumbai, todos em busca de um verdadeiro forte financeiro livre de qualquer atrito. Hoje, você e eu vamos fazer exatamente o que o departamento de marketing de Dubai menos quer que façamos. Nós vamos passar um pente fino e analisar os números reais que ficam escondidos sob a famosa taxa 0%. Se você quer descobrir a matemática real por trás desse grande mito, inscreva-se no canal Europe Behind Headlines. Nossa equipe de investigação vai atrás da conta secreta que se esconde debaixo das promessas brilhantes. Para começar, precisamos entender por que esse discurso de imposto zero funcionou tão bem por tanto tempo. Compreender a força original dessa narrativa é crucial para perceber o impacto profundo de ver essa mesma promessa ser questionada hoje. Durante quase todo o século XX e no início do século XXI, Dubai quase não tinha arrecadação interna. Tudo era financiado pelo petróleo e depois pela enxurrada de dinheiro de investidores estrangeiros que fugiam das garras de fiscos vorazes na Europa e no restante do mundo. A ausência de imposto sobre ganho de capital significava que um empresário, ao vender sua companhia por uma verdadeira fortuna, não pagava absolutamente nada sobre a transação. Estamos falando de dezenas de milhões de dólares economizados em uma única tacada. Sem imposto sobre herança, as fortunas familiares passavam intactas para as próximas gerações, algo vital para as linhagens mais ricas do planeta, que a cidade tanto cortejava. Durante anos, isso não era exagero publicitário, era a mais pura verdade matemática, transformando o local no maior polo de concentração de riqueza privada do mundo. No entanto, em junho de 2023, essa narrativa perfeita sofreu a sua primeira grande rachadura. O golpe não veio pelo imposto de renda de pessoa física, que os Emirados Árabes ainda evitam cobrar, mas sim por um imposto corporativo federal de 9% sobre lucros comerciais que ultrapassassem o limite modesto. A medida atingiu desde pequenas startups até os maiores conglomerados multinacionais da região. No papel, 9% parece uma piada perto das tarifas de 25% ou mais cobradas nas economias ocidentais. Contudo, para modelos de negócios estruturados inteiramente sob a premissa de tributação zero, essa nova taxa foi um abalo sísmico. Ela simplesmente destruiu os planejamentos financeiros que justificaram a mudança de milhares de empresas para lá. Surgiram obrigações reais de conformidade fiscal, exigências rígidas de declarações e multas pesadas para quem cometer erros. Uma máquina burocrática pesada que nunca fez parte do folheto promocional de Dubai. Se você gosta de entender os bastidores desses grandes impérios e quer ver onde as promessas fáceis começam a dar errado, deixe o seu gostei. Isso ajuda o nosso jornalismo investigativo a chegar a mais pessoas. É crucial compreender como essa reputação imbatível foi construída, pois nada ali foi por acaso. No início dos anos 2000, a liderança dos Emirados percebeu que as reservas de petróleo não sustentariam para sempre os planos monumentais que eles haviam desenhado. Por isso, a cidade se posicionou estrategicamente criando zonas francas financeiras. A principal delas, o Centro Financeiro Internacional de Dubai, contava com leis e regulamentos próprios, desenhados para provar ao capital ocidental e asiático que aquilo não era só um posto de petróleo no deserto. Eles criaram um centro altamente sofisticado e com credibilidade global, operando sob os princípios da lei comum inglesa, em áreas específicas de livre comércio. Essa sólida estrutura jurídica, muito mais do que a isenção tributária em si, foi o que convenceu os grandes fundos institucionais de que valia a pena fincar bases operacionais por lá, e não apenas tratar a cidade como um balneário de férias. A estratégia do imposto zero deu muito certo porque vinha amparada por uma infraestrutura jurídica real, não como um truque de marketing barato. É exatamente por isso que a chegada do Imposto Corporativo Federal em 2023 causou um impacto psicológico tão profundo no mercado internacional. Não foi apenas uma conta nova que chegou pelo correio, mas sim a primeira grande rachadura na blindagem de um paraíso fiscal que passou 2 décadas se vendendo como intocável. Imagine como funciona. Nos bastidores das grandes fortunas, a tomada de decisão de uma família multimilionária que hoje cogita se mudar para lá. A conta agora tem muito mais variáveis do que a velha promessa de uma linha só.
Um consultor de grandes fortunas, ao atender um cliente que fatura 15 milhões de dólares anuais, precisa calcular muito mais do que a ausência de imposto de renda pessoal. Ele precisa analisar a estrutura jurídica por onde esse dinheiro passa, a incidência de 9% sobre os lucros das empresas, as taxas de licenciamento de ativos, o custo astronômico de moradia nos bairros nobres e as taxas municipais embutidas em cada jantar, estadia em hotel ou lazer ao longo do ano. Quando fazemos essa conta de forma minuciosa, o resultado final é assustadoramente diferente do que as campanhas de marketing prometiam. Os valores não são necessariamente piores do que os de Londres ou Nova York, mas estão longe de ser a barbada imbatível de antigamente. Essa é a realidade descrita por diversos consultores financeiros que entrevistamos nos últimos 2 anos. Mas eu quero que você preste atenção em uma taxa específica, a taxa de habitação da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai, a DEWA. Ela merece uma investigação minuciosa, porque revela com precisão como o governo local encontrou uma maneira muito inteligente de arrecadar dinheiro sem arranhar a famosa fachada publicitária de paraíso livre de impostos. Em vez de criarem um imposto residencial oficial, que chamaria muita atenção e geraria críticas, eles embutiram a cobrança diretamente na conta de luz e água administrada pela DEWA. O cálculo é feito com base em uma porcentagem do valor do aluguel do imóvel e cobrado de forma silenciosa todo mês. Assim, o novo morador abre a conta esperando pagar apenas pelo consumo básico de serviços públicos e se depara com uma taxa de moradia que chega a milhares de dirhams por ano. Tudo integrado de forma tão sutil que muitos residentes confessaram à nossa reportagem que levaram anos para entender do que se tratava aquela cobrança. Essa estratégia de ocultação fiscal não é mera coincidência, é engenharia financeira pura. Trata-se de uma jogada fiscal brilhante que permite ao governo arrecadar rios de dinheiro enquanto mantém a narrativa oficial intacta de que ali não existe imposto de renda. Mas por que nós estamos puxando esse fio da meada? Porque as taxas ocultas em restaurantes e hotéis fazem parte de um padrão sistêmico que precisamos expor. Isoladamente, cada cobrança dessas parece defensável, ou até mesmo barata quando comparada a outras grandes metrópoles mundiais. Uma taxa municipal de 10% não assusta ninguém, e um imposto sobre valor agregado de apenas 5% é muito menor do que os praticados em toda a Europa. A questão central nunca foi uma cobrança isolada, mas sim a soma de todas elas. O problema real é o impacto cumulativo de empilhar 4 ou 5 taxas diferentes em cima de uma promessa de imposto zero, que sugeria de forma explícita que nenhuma delas existia. Uma tática de publicidade agressiva que funcionou perfeitamente enquanto os recém-chegados engoliam o discurso sem fazer as contas básicas por conta própria. No entanto, os moradores de longa data relatam um choque de realidade que geralmente acontece por volta do 2º ou 3º ano de moradia, quando percebem que esses pequenos valores isolados, quando somados, representam uma fortuna silenciosa. É justamente essa tomada de consciência tardia que tem gerado as discussões inflamadas que trouxemos à tona hoje. Vamos voltar por um momento ao mercado imobiliário, porque os reajustes de aluguel escondem dramas humanos que números frios não conseguem traduzir. As famílias mais prejudicadas por aumentos abusivos de 80% a 100% na renovação dos contratos foram aquelas que se mudaram antes de 2022, em um cenário de preços mais tranquilos. Elas foram pegas de surpresa ao renegociar seus aluguéis no auge da enxurrada de capital estrangeiro pós-sanções econômicas globais, um fenômeno que redesenhou o mercado de luxo de Dubai em tempo recorde. Você e eu estamos testemunhando o fim de uma era dourada, onde a ilusão do custo zero finalmente colidiu com a realidade econômica implacável. Hoje você e eu vamos investigar uma realidade que poucos querem mostrar. Imagine uma família que planejou seu orçamento para uma vila em Dubai, com taxas anteriores a 2022, e de repente se depara com um aviso de renovação fora da realidade. Por trás disso, pequenos investidores pressionados para lucrar ao máximo enquanto a bolha não estoura. Esse grupo específico de inquilinos de alto padrão, encurralados por uma alta sem precedentes em apenas 2 anos, foi o que mais abandonou a cidade. Não se trata de uma rejeição ideológica a Dubai, mas sim de um choque financeiro brutal e inevitável. E o mais irônico nisso tudo, os concorrentes globais perceberam essa brecha e refinaram seus discursos de uma forma que vai muito além de apenas oferecer preços mais baixos.
Minhas fontes revelam que o setor de gestão de fortunas de Singapura começou a vender agressivamente o que os especialistas chamam de permanência institucional. O argumento deles é cirúrgico. Um sistema jurídico e financeiro sólido, construído ao longo de mais de meio século, oferece uma segurança muito superior à de um governo que reescreve suas leis fiscais em tempo real. Os grandes escritórios familiares que pensam em migrar agora fazem uma pergunta incômoda que Dubai já não responde com a mesma certeza de uma década atrás. O dilema real não é qual é a taxa de imposto atual, mas sim que garantias existem de que essa estrutura favorável vai sobreviver nos próximos 10 anos, enquanto a região ainda tenta descobrir sua própria identidade fiscal. Essa pergunta, antes ignorada no discurso oficial de Dubai, virou o centro do debate, porque a recente introdução do imposto corporativo provou que a promessa de imposto zero nunca foi permanente. Mas o verdadeiro checkmate vem de outro lugar. A estratégia da Arábia Saudita merece nossa total atenção, pois representa um ataque direto, bilionário e planejado contra o exato público que Dubai levou 2 décadas cultivando sem qualquer concorrência. O ambicioso programa de transformação econômica do Reino Saudita inclui iniciativas agressivas para atrair sedes corporativas regionais, escritórios de gestão de patrimônio e indivíduos de altíssimo poder aquisitivo, que antes só olhavam para os Emirados. Com o apoio de fundos soberanos gigantescos, em uma escala que Dubai simplesmente não consegue competir, o discurso de Riad foca no longo prazo e na escala monumental, deixando de lado a simples isenção fiscal temporária. É uma admissão silenciosa de que a guerra fiscal pura é uma corrida que Dubai já venceu no passado, mas não pode vencer de novo contra um rival com bolsos muito mais profundos e uma história mais nova. Se esse plano audacioso vai desviar grandes fortunas nos próximos 10 anos, ainda é uma incógnita, mas o simples fato de existir um concorrente regional à altura quebra totalmente a hegemonia que Dubai ostentou de forma absoluta durante quase todos os anos 2010. Mas sejamos investigativos e realistas. Nada disso aponta para uma cidade em ruínas, e seria irresponsável sugerir o contrário apenas para criar uma manchete sensacionalista. Dubai ainda guarda vantagens imensas que nenhum imposto corporativo ou taxa oculta conseguiu apagar por completo. A ausência de imposto de renda pessoal continua sendo uma realidade poderosa, e para os multimilionários que estamos analisando de perto, essa isenção representa uma economia de dezenas de milhões de dólares ao longo de uma vida produtiva. Esse é um benefício gigantesco que pesa na balança mesmo quando colocamos todos os outros custos abusivos e taxas adicionais diretamente sobre a mesa de negociações. A infraestrutura de primeiro mundo, a conectividade global e a densidade inacreditável de fortunas concentradas nos mesmos poucos quilômetros quadrados continuam sendo um imã irresistível para a elite global. O que mudou de fato não foi a atratividade de Dubai para o capital internacional, mas sim a narrativa usada para vendê-la. Aquela velha promessa simples de imposto zero, que construiu o império do deserto, já não se sustenta de forma honesta. O próximo capítulo da relação de Dubai com os ultra-ricos do mundo terá que ser baseado em uma contabilidade muito mais transparente, complexa e realista sobre o custo real e prático de se viver e fazer negócios por lá. O imposto corporativo, por mais barulho que tenha feito, é apenas a ponta do iceberg de uma investigação muito mais profunda. O verdadeiro segredo está nas taxas ocultas que quase ninguém calcula antes de se mudar. Para abrir uma empresa, as licenças variam muito e chegam a dezenas de milhares de dólares por ano, antes mesmo de faturar o primeiro dirham. Quer alugar uma mansão em um bairro nobre? Prepare-se para uma taxa de habitação de cerca de 5% do valor do aluguel anual. O truque aqui é que ela não vem como imposto, mas embutida de forma discreta na conta de luz e água da autoridade local. Uma armadilha invisível até que você decida ler a fatura linha por linha. Se você quiser desfrutar da badalada cena gastronômica de Dubai, a conta revela outra surpresa indigesta. Cada jantar em um restaurante renomado acumula 10% de taxa municipal, mais 10% de taxa de serviço e 5% de imposto sobre valor agregado. No final, o preço do cardápio vira mera ficção perto do valor debitado no seu cartão de crédito. Isoladamente, nenhuma dessas taxas chocaria quem vive em Londres ou Nova York, cidades que nunca se venderam como paraísos fiscais. O impacto real em Dubai é psicológico e financeiro, gerado pelo abismo escandaloso entre a promessa do marketing oficial e a realidade crua dos fatos acumulados no dia a dia. Esse abismo só cresce para quem decide fixar residência, em vez de apenas passar uma semana de férias.
Quando somamos tudo, os principais consultores financeiros da região revelam um cenário assustador. O custo real para circular na elite empresarial e social de Dubai atingiu patamares que competem diretamente com os endereços mais caros do planeta, como Londres, Singapura e Nova York. Fazer essa comparação 10 anos atrás pareceria uma piada sem cabimento. Hoje, no entanto, são esses mesmos consultores altamente especializados que fazem esse cálculo frio para orientar clientes multimilionários sobre onde realmente vale a pena alocar suas vidas e seus impérios financeiros. Vamos ampliar nossa investigação para a segunda parte desta história, aquela visível no próprio horizonte da cidade. O mercado imobiliário de Dubai sempre funcionou como a tradução física de sua riqueza, mas hoje vive uma profunda crise de identidade. Os anos que se seguiram a 2022 trouxeram uma onda avassaladora de capital estrangeiro para o setor. Dinheiro russo fugindo de sanções, investidores indianos diversificando ativos e europeus assustados com a instabilidade geopolítica. Todos inflacionando bairros ultra-exclusivos como Downtown, Palm Jumeirah e Dubai Marina. Os preços nessas áreas dispararam a níveis que refletem pura especulação e não a lógica do aluguel. Proprietários locais viram uma chance única e subiram os aluguéis de forma implacável. Em certos bairros de elite, os valores dobraram em cerca de 24 meses e, em casos extremos, triplicaram no mesmo curto espaço de tempo. O que parecia um mercado dinâmico e saudável para quem via de fora, na prática se transformou em uma máquina de extrair cada centavo dos moradores enquanto a maré estava favorável. Essa exploração gerou a reação óbvia que qualquer economista preveria. Famílias ricas de expatriados que alugavam mansões como residência principal atingiram o limite absoluto da tolerância e começaram a questionar se valia a pena continuar financiando essa farra. Ao receberem notificações exigindo aumentos abusivos de 80%, 100% ou até mais em apenas um ano, esses inquilinos fizeram as contas. A conclusão foi inevitável. Em vez de queimar mais de $500 milhão anuais apenas com aluguel, fora as mensalidades escolares exorbitantes e o custo de vida inflacionado, eles simplesmente arrumaram as malas e deixaram o país. Levaram consigo seu poder de consumo, seus contatos comerciais e suas famílias. Mas é exatamente aqui que muitos jornalistas menos atentos se perdem no sensacionalismo e onde nós precisamos manter a precisão cirúrgica de nossa investigação para revelar o que realmente está acontecendo. Dizer que os bairros mais prestigiados de Dubai viraram cidades fantasma de luxo é uma mentira que não se sustenta diante dos dados reais que obtivemos. A Knight Frank, uma das consultorias imobiliárias mais respeitadas do planeta, registrou um recorde histórico no primeiro semestre de 2026 para o mercado de altíssimo luxo de Dubai. Foram 296 transações de propriedades acima de $10 milhões, totalizando mais de $5 bilhões negociados. Esse não é o retrato de um colapso imobiliário. É a prova de que o topo da pirâmide continua operando em força máxima, mesmo que as engrenagens ao seu redor estejam sob extrema pressão. O verdadeiro problema de desocupação que descobrimos está em outro lugar, longe do foco das manchetes espalhafatosas. Bairros residenciais de classe média e média alta, como Jumeirah Village Circle, Arjan, Dubai South, Discovery Gardens e Dubai Sport City, enfrentam taxas de vacância constantes, entre 8% e 12% há anos. Esse índice é de 2 a 4 vezes maior do que a desocupação de apenas 2 a 4% observada nos setores de luxo que acabamos de analisar. Esse abismo é real, está documentado em relatórios internos e reflete as consequências de anos de construção desenfreada de imóveis na planta nessas regiões específicas da cidade. Hoje, você e eu vamos olhar por trás dos holofotes brilhantes de Dubai. Há uma corrida frenética de construtoras erguendo torres para a classe média, apostando tudo em um crescimento populacional que supostamente absorveria cada apartamento novo em tempo recorde. Mas a realidade é outra. Misturar isso com o boato de que bilionários estão abandonando suas coberturas luxuosas na Ilha Palm é um erro grave de análise, por mais dramática que essa narrativa pareça nas manchetes. Como jornalista, preciso ser cirúrgico sobre o que é fato e o que é apenas sensacionalismo barato, nessa história de milionários fugindo em massa. O verdadeiro ponto de ruptura começou de fato em 2023, quando o governo introduziu o Imposto Corporativo Federal, quebrando uma promessa histórica de tributação zero que durou décadas. Minhas investigações mostram que uma avalanche de taxas habitacionais, impostos municipais, tarifas de serviço e o imposto sobre valor agregado encareceu brutalmente o custo de vida da elite, desmascarando a ilusão do paraíso livre de impostos. É um fato documentado que famílias de expatriados que alugam imóveis de alto padrão sofreram com reajustes abusivos e, sem alternativa, arrumaram as malas.
Mas os dados brutos desmentem a tese de um êxodo em massa ou de bairros nobres virando desertos fantasmas. Quando analisamos os relatórios de consultorias como a Knight Frank até o meio de 2026, vemos que os compradores no topo da pirâmide financeira continuam investindo pesado, fazendo exatamente o oposto de fugir. Para entender o que realmente está acontecendo aqui, precisamos ampliar nossa análise e olhar para o cenário global, pois esse padrão não é exclusividade de Dubai. A história nos ensina que paraísos fiscais costumam perder sua simplicidade inicial ao longo do tempo. Veja o caso de Mônaco, que por décadas foi o refúgio definitivo das grandes fortunas europeias. Hoje, o Principado enfrenta uma crise asfixiante provocada pela escassez extrema de terras e imóveis de luxo. Esse fator fez o custo de vida disparar de tal forma que agora rivaliza ou até supera os países tributados de onde os próprios milionários fugiram no passado, provando que o preço do privilégio sempre acaba cobrando a sua conta de um jeito ou de outro. Outro exemplo claro que rastreamos em nossa investigação é a Suíça. A disputa fiscal entre seus cantões, que antes atraía bilionários europeus sem esforço, foi implacavelmente corroída por pressões internacionais, que exigiam o fim do sigilo bancário e maior transparência tributária. Isso forçou o país a vender qualidade de vida real e estabilidade institucional, em vez de apenas vantagens fiscais. A lição que extraímos desses casos históricos é clara. Qualquer território que baseia toda a sua estratégia de atração em uma única vantagem financeira acaba sendo obrigado a responder a uma pergunta muito mais difícil quando essa vantagem diminui. O estilo de vida, a infraestrutura e a segurança do dia a dia justificam o preço a ser pago? Essa é exatamente a questão que Dubai enfrenta pela primeira vez em décadas, e o mercado de capitais nunca esteve tão disputado. Portugal, mesmo com as recentes restrições em seu programa de visto Gold, continua sendo um forte concorrente, ao oferecer acesso direto à União Europeia com um custo de vida e taxas bem mais atraentes do que os valores abusivos acumulados nos Emirados. Enquanto isso, Singapura joga em outro nível, oferecendo algo que Dubai ainda não alcançou, uma carga tributária baixa e transparente, somada a uma solidez institucional e jurídica inquestionável. Esse tipo de estabilidade histórica é o que as famílias ultra-ricas buscam de verdade, quando o encantamento inicial com a novidade de um destino começa a desaparecer. No entanto, o desafio mais agressivo vem da vizinhança. A Arábia Saudita está injetando somas inacreditáveis, estimadas em trilhões de dólares, em seu plano de diversificação econômica para construir um polo concorrente direto, capaz de roubar os cérebros e o capital que Dubai dominou sem concorrência por 20 anos. Essas ameaças externas não significam que o império imobiliário de Dubai vai desmoronar amanhã, mas reduzem drasticamente a margem de erro das autoridades locais. Eles precisam redefinir urgentemente qual é o verdadeiro valor de viver na cidade, agora que o marketing de impostos totalmente zerados deixou de ser uma verdade absoluta para os grandes investidores. Então, para onde vamos a partir daqui? Eu e você devemos observar de perto os próximos passos do governo de Dubai. Será que eles vão adotar reformas estruturais profundas, dar clareza fiscal, exigir transparência nas taxas ocultas e criar defesas reais para conter a inflação nos aluguéis da classe média? Ou vão continuar apostando no marketing reluzente para disfarçar o abismo entre o slogan de imposto zero e a realidade extremamente cara das ruas? Fiquem atentos aos dados de vendas de mansões nos próximos trimestres, pois qualquer queda brusca no topo do mercado, que segue firme até a metade de 2026, será a prova cabal de que a fuga de cérebros e capitais finalmente atingiu os intocáveis. Também precisamos monitorar obsessivamente os índices de vacância em bairros residenciais como JVC e Ajan, pois é lá que reside a verdadeira fragilidade do mercado, longe dos holofotes do glamour corporativo. Enquanto as obras das grandes torres avançam sem parar noite adentro e as mansões na Ilha Palm quebram recordes de preços, a realidade nos bairros comuns é bem mais dura. Longe da proteção dos bairros de elite, famílias de classe média fazem contas dramáticas na mesa de jantar, calculando o impacto de um aumento de 100% em seus aluguéis, contra a dolorosa decisão de arrumar as malas e abandonar definitivamente o sonho de Dubai. Como jornalistas investigativos, precisamos fazer a pergunta de fundo. O que este momento revela sobre a real sustentabilidade de um país construído sobre uma única e frágil vantagem financeira, sem bases institucionais robustas?
A concorrência fiscal entre nações carrega uma instabilidade crônica que o marketing tenta esconder a todo custo. Afinal, uma alíquota de imposto é apenas uma decisão política temporária, não um fato histórico imutável. Essas regras do jogo mudam no instante em que o governo percebe que o custo de manter o privilégio superou os benefícios econômicos, deixando os investidores expostos a novas surpresas burocráticas. A decisão dos líderes de Dubai de adotar o imposto corporativo em 2023 não foi uma punição aos investidores, mas sim uma necessidade matemática. Sustentar uma metrópole moderna e tecnológica apenas com os recursos do petróleo e taxas nulas tornou-se inviável, principalmente com a pressão global por uma tributação mínima internacional, o que inviabilizou o papel de Dubai como um paraíso fiscal intocável. Essa pressão financeira continua ativa nos bastidores, e muitos analistas apontam que a atual taxa de 9% é apenas o primeiro passo de uma engrenagem que continuará cobrando mais. Consultores financeiros sérios já orientam seus clientes a recalcular seus riscos de longo prazo antes de fincar raízes na região. Esta incerteza estrutural é a resposta mais honesta para a nossa investigação de hoje. Os milionários não estão fugindo em um êxodo desesperado como os tabloides gostam de pintar. E as vendas históricas de mansões registradas até o meio de 2026 provam isso de forma irrefutável. No entanto, por trás desses relatórios oficiais inflados de otimismo, algo muito mais profundo e silencioso está acontecendo no mercado imobiliário de Dubai. Longe das câmeras, a relação de confiança entre a cidade e os grandes detentores de capital sofreu uma rachadura que os dados de curtíssimo prazo ainda não conseguem capturar plenamente, mas que nós já conseguimos detectar. Aquela segurança absoluta que trazia o dinheiro do mundo inteiro para cá, a certeza de que Dubai seria para sempre o lugar onde as fortunas ficavam protegidas e intocadas, evaporou. Agora o que vemos é uma fria planilha de custos, um cálculo pragmático de perdas e ganhos que as famílias ricas já fazem em capitais tradicionais como Londres, Singapura ou Genebra. Elas não aceitam mais promessas de marketing sem questionar. Essa transição de uma confiança cega para uma comparação ativa pode ditar o futuro de Dubai, muito mais do que qualquer taxa escondida que revelamos aqui. O jogo mudou completamente. O governo agora precisa disputar os milionários, em vez de apenas recebê-los de braços abertos. Para tentar conter os danos, as autoridades ampliaram agressivamente o programa de visto Gold, buscando blindar a imagem de instabilidade política. Além disso, até agora, resistiram firmemente à criação de um imposto de renda sobre pessoas físicas, uma linha vermelha que todos em Dubai sabem ser inegociável se quiserem continuar no jogo. Mas resta saber se essas garantias pontuais serão suficientes para vencer a barreira das taxas acumuladas, a forte concorrência da Arábia Saudita e a desconfiança de investidores experientes que agora calculam cada centavo em vez de cair na conversa fiada das propagandas. Esta é a grande incógnita que nossa apuração deixa no ar, porque o futuro está de fato em aberto. Essa disputa silenciosa acontece semanalmente a portas fechadas nos escritórios de gestão de fortunas, longe do brilho dos lançamentos imobiliários monumentais e dos slogans que tentam convencer o mundo de que está tudo bem. Mas eu e você sabemos que impérios não desmoronam da noite para o dia. Eles ruem aos poucos, seguindo padrões discretos de desgaste que as manchetes superficiais se recusam a mostrar. O que estamos testemunhando em Dubai não é a fuga apressada de bilionários, mas sim o início de uma nova e complexa era de cobrança de preços reais, onde cada investidor estrangeiro precisará decidir se a realidade de viver aqui ainda vale o preço do ingresso. Nós fomos atrás da verdade e descobrimos que toda promessa construída sobre o número zero cobra seu preço. Hoje, você e eu vamos expor o que essa ilusão realmente esconde. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a reputação livre de impostos de Dubai vai resistir intacta nos próximos 5 anos? Aproveite e se inscreva no canal Europe Beyond Headlines para acompanhar nossa investigação sobre os números reais por trás do marketing. A conta está subindo agora mesmo, acumulando taxas ocultas, notificações de renovação e planilhas recalculadas em uma cidade que ainda tenta decidir a cada trimestre o quão honesta será a sua próxima proposta para atrair os milionários do mundo.